Hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis. É um conteúdo que é do 8º ano, mas que eu vou passar hoje para o 9º ano, porque nós vamos fazer uma revisão de produtos notáveis, já que é um conteúdo que ele é necessário para outros conteúdos mais na frente. Então, o que são produtos notáveis? São multiplicações de polinômios que aparecem com frequência e podem ser resolvidos através de regras. Então, quando a gente tem uma multiplicação que ela frequentemente vem aparecendo, se você tem uma regra para resolvê-la, fica mais fácil de resolver alguns problemas. Então, nós temos 5 tipos de produtos notáveis. Nós temos o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Só que nessa aula nós vamos ver apenas 3 tipos, os 3 primeiros. Então vamos começar com o quadrado da soma de dois termos, que nós dizemos que é o primeiro caso de produto notável. Então, como é que eu sei que é o quadrado da soma de dois termos? Primeiro você tem a soma de dois termos, aqui representado por A e B. Então, A mais B é a soma, dentro de parênteses elevado ao quadrado. Sempre que você tem uma expressão desse tipo, com essas características, você tem o quadrado da soma de dois termos. Então, a gente sabe que uma potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Se o expoente é 2, nós vamos multiplicar A mais B por A mais B 2 vezes. Então, vai ficar A mais B vezes A mais B. E fazendo essa multiplicação, olha, A vezes A ao quadrado, mais A vezes B, AB. Agora o B, B vezes A, AB, e B vezes B, B ao quadrado. Então, nós ficamos com A ao quadrado mais AB, mais AB mais B ao quadrado. A ao quadrado não tem termo semelhante com ele, você repete. Mas você percebe que AB é semelhante com AB. Então, você pode juntar ele em um termo só. AB mais AB, 2AB. E B ao quadrado não tem semelhante, repete. Ou seja, o quadrado da soma de dois termos é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Esse A é o primeiro termo. Então, eu posso dizer que é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo e B é o segundo. Então, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, a regrinha fica dessa forma. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, sempre que você tem uma potenciação dessa forma aqui, isso aqui é um produto notável, e nós vamos aplicar a regra. Vamos ver alguns exemplos. Ora, x mais 3 ao quadrado. É o quadrado da soma de dois termos? É. Quem são os termos? X e 3. Então, x mais 3 elevado ao quadrado. Nós vamos ter x ao quadrado, que é o primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 3, mais 3 ao quadrado. X ao quadrado a gente repete, porque uma letra não tem como você resolver, ela fica representada. Mais, aí 2 vezes x, 2x, mais 3, 6x. Tá aqui. Mais 3 elevado ao quadrado, 9. Aí, bota 9 elevado ao quadrado? Não, porque você não já resolveu 3 elevado ao quadrado? Esse 2 aqui está indicando que você vai multiplicar o 3 duas vezes, por ele mesmo. Se você já multiplicou, não precisa mais colocar. E por que que no x colocou? Ah, porque no x você não sabe quem é o valor dele. Você não multiplicou. Você só tira o expoente se você multiplicar. Vamos ver outro exemplo, olha. 2a mais 5 elevado ao quadrado. A soma de dois termos. Quem são os termos? 2a e 5. Quem é o primeiro termo? 2a. Quem é o segundo termo? 5 elevado ao quadrado. Utilizando a regrinha. Quadrado do primeiro termo, então 2a ao quadrado. Por que foi que eu coloquei um parênteses? Porque é um número e uma letra. Então, aqui fica subentendido que esse 2 tanto serve para o 2 como para o a. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2a, vezes o segundo termo, que é 5. Mais 5 ao quadrado, que é o segundo termo ao quadrado.
Resolvendo, ó. 2 elevado ao quadrado, 4. Você sabe o valor de A? Não. Então, fica A elevado ao quadrado. Então, 2A ao quadrado é isso aqui, 4A ao quadrado. Mais 2 vezes 2A, 4A, vezes 5, 20A. Mais 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que dá quanto? 25. Você tem ainda aqui termos semelhantes? Não. Então, você não pode juntar mais nada aqui. Fica dessa forma. Outro exemplo. Y sobre 3 mais x elevado ao cubo elevado ao quadrado. Eita, essa expressão é muito complicada, mas vamos lá resolver. Quem é o primeiro termo? Y sobre 3. Então, vai ficar y sobre 3 elevado ao quadrado. Colocou parênteses por quê? Porque é uma fração. O expoente aqui vai servir para o numerador e para o denominador. Mais 2 vezes. Sempre vai ser esse 2? Sempre. Y sobre 3 vezes x elevado ao cubo, que é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Mais x elevado ao cubo, que é o segundo termo, elevado ao quadrado. Como é uma expressão que já tem um expoente, se você vai elevar outro expoente, também tem que colocar parênteses. Então, agora nós vamos resolver. Ora, y sobre 3 elevado ao quadrado. Y ao quadrado, não sabe quem é o valor, repete. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Mais 2, o denominador aqui desse 2 é 1, porque ele está invisível. Então, você vai multiplicar os numeradores. 2 vezes y vezes x ao cubo. Ficaria 2yx ao cubo. Mas para ficar assim organizadinho, bonitinho, você coloca 2x ao cubo, y. E quem é o denominador aqui? 1, e aqui também 1. Então, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Mais x ao cubo elevado ao quadrado. Isso aqui é uma potência de potência. Conserva a base que é x e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Pronto, resolvido. Vamos agora para o segundo caso de produtos notáveis. O segundo caso é bem parecido com o primeiro. A única diferença é que não é uma soma, é uma diferença. Ou seja, no lugar de sinal de mais, tem o sinal de menos. Vamos ver. Olha, A menos B elevado ao quadrado. Então, da mesma forma, nós vamos multiplicar A menos B por A menos B. Aí você vai. Lembrando que aqui tem o menos, tem que ficar atento ao sinal. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, fica menos AB. Menos B vezes A, menos AB. E menos B vezes menos B. Aí, ó, menos por menos, mais B vezes B, B ao quadrado. Então, olha, repete, A ao quadrado, menos AB menos AB. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 2AB. Mais B ao quadrado. Então, alguém vai dizer, ah, professora, mas aqui no final vai ficar mais, se é uma diferença? Vai. A regrinha é essa. Aqui é menos 2AB mais B ao quadrado. Por que fica mais? Porque a gente fez a regrinha aqui de sinais, ó. Menos por menos, mais. Então, a regra fica assim. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, agora vamos para os exemplos. Olha, x menos 4 elevado ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 4. Mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado. Resolvendo, ó, x ao quadrado resolve? Não, repete. Menos 2 vezes x, 2x vezes 4, 8x. Repete o mais aqui, 4 elevado ao quadrado, é 4 vezes 4, 16. Outro exemplo, 3a menos 2 elevado ao quadrado. 3a ao quadrado é o primeiro termo, coloco parênteses porque é um número e uma letra.
Aí menos 2 vezes 3a vezes 2. Mais 2 ao quadrado, que é o segundo termo ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, 9a ao quadrado, porque o a aqui não tem como resolver, então repete. Menos 2 vezes 3a, 6a vezes 2, 12a. Mais 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Outro exemplo. X sobre 3 menos y sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? X sobre 3 ao quadrado. Menos 2 vezes x sobre 3, que é o primeiro termo, vezes y sobre 2, que é o segundo termo. Mais y sobre 2 elevado ao quadrado. Então, x sobre 3 elevado ao quadrado, o x permanece ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Menos. Olha essa multiplicação aqui, gente. Esse 2 aqui, eu posso cancelar com esse 2 que está no denominador. Então, vai ficar só x vezes y. xy sobre quem? 3. Mais y ao quadrado, repete, e 2 ao quadrado, 4. E agora vamos para o terceiro caso de produtos notáveis. É o produto da soma pela diferença de dois termos. É o mais fácil. Olha, você tem dois termos, A e B, nos dois parênteses. Não pode mudar. Um positivo, um mais, um somando e o outro diminuindo, né? Então, a soma pela diferença. Então, se você fosse fazer a multiplicação, ia ficar, olha, A vezes A ao quadrado, mais A vezes B, AB. Aí, agora, eu vou multiplicar o B. A vezes B menos AB. E menos B vezes B, B ao quadrado. Olha, vamos de novo. A vezes A ao quadrado. Aí, vou multiplicar esse B. B vezes A, AB, né? Aí, agora, eu vou multiplicar os dois novamente por esse B. A vezes menos B, menos AB. E B vezes menos B ao quadrado. Só que você percebe que AB e menos AB são iguais com sinais diferentes. Eles se anulam. Então, fica só A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Vamos ver os exemplos. Ó, x mais 6 que multiplica x menos 6. Um está somando e o outro está subtraindo. Quem é o primeiro termo? X. Então, x ao quadrado. Menos, quem é o segundo termo? 6. 6 ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado não pode resolver, repete. Menos 36. Por quê? 6 vezes 6, 36. 3a menos 2b, que multiplica 3a mais 2b. Então, veio primeiro a diferença, não tem problema. Pode vir a soma ou a diferença primeiro, contando que um seja somando e o outro subtraindo. Então, 3a é o primeiro termo, 2b é o segundo. O quadrado do primeiro termo, 3a ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Então, ó, 3a ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 ao quadrado, repete. Menos 2b ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. E b ao quadrado, repete. Então, foram esses os 3 primeiros casos de produtos notáveis. Na próxima aula, nós iremos ver o quarto e o quinto caso de produto notável.